vive ou já viveu um relacionamento em que você se sente desconfortável, preso, um relacionamento em que você precisa fazer muito esforço para se manter nele, um relacionamento em que as coisas não fluem, que vocês vivem brigando, que você se sente culpada ou culpado, de muito controle, em que você precisa estar sempre ali pisando em ovos com a pessoa, medindo palavras, ou o que você faz, ou dando muita satisfação, né? Um relacionamento em que você se sente refém desta pessoa. Então saiba que você está vivendo um relacionamento tóxico ou abusivo. Meu nome é Ana Cristina, do canal Harmonizando as Emoções. Sou especialista em relacionamentos tóxicos e abusivos, consteladora familiar e terapeuta sistêmica. E estou aqui para falar para vocês sobre a dinâmica com pessoas narcisistas. Geralmente, relacionamentos abusivos ocorrem quando uma das pessoas ou as duas são narcisistas ou psicopatas, né? Que é uma versão mais grave, né? E, assim, o psicopata é da mesma linha, mas ainda uma versão mais grave desta situação de abuso, né? Mas assim, vamos falar primeiramente, né, dos relacionamentos com narcisistas. Então, o que ocorre? O narcisista, ele é uma pessoa que veio de uma família também disfuncional, né? Provavelmente alguém ali na relação de pai ou mãe, né, era também narcisista, né? Então, essa pessoa que sofreu as violências psicológicas e físicas, ou psicológicas e físicas, ou psicológicas ou físicas, tá? De uma outra pessoa aqui, um pai ou uma mãe, né? Então, o que acontece aqui? Vamos supor, para dar um exemplo para vocês, tá? Essa pessoa que, quando ela era criança, a criança, ela não entende muito a linguagem falada, né? Então, o pai usava da violência. Vamos supor que era um pai narcisista. Então, ele usava da violência física. Qual é o objetivo? Educar. Ele mascara de educação, mas na verdade, o que ele, na consciência dele, entende por educação é fazer essa criança aqui ter medo dele. Porque se essa criança aqui tiver medo dele, ele tem o controle sobre esta criança aqui, né? Então, essa criança, ela vai crescer neste ambiente aqui de agressividade e de violência, que o pai vai mascarar de educação, né? Eu faço isso porque eu te amo, eu faço isso porque eu quero te educar, eu faço isso vai dar inúmeras explicações e justificativas, né? Geralmente, quando um dos cônjuges é narcisista, o outro é submisso e vítima do narcisista. Então, vamos supor, esse homem é narcisista. Essa mulher aqui, ela é vítima do narcisista. Ela é submissa, né?
Então, ela vai ficar ali numa posição também, não de mulher dele, mas de filha, de criança, junto com os filhos, né? E esse aqui, o dono de todos, obtendo aí o controle de toda a situação familiar, né? Ocorre que esse filho aqui, ele vai crescer, né? Mas quando ele cresce, ele crescendo neste ambiente aqui, ele não consegue perceber que ele tá do mesmo tamanho que esse aqui, né? Ele ainda continua se achando internamente, né, uma criança perante esse aqui, né? E aí, quando esse filho cresce e ele já consegue entender, né, a linguagem falada, esse aqui, ele pode parar de agredir fisicamente, mas se utilizar dos jogos psicológicos. Então, o que são os jogos psicológicos? Chantagens emocionais, chantagem tipo, você não vale nada. Esse rapaz aqui provavelmente cresceu com uma baixíssima autoestima, porque o objetivo do narcisista é fazer com que o filho ele elimina a autoestima dos filhos e do cônjuge. Para quê? Porque com a autoestima baixa, essas pessoas ficam fragilizadas e fica muito mais fácil de manipular pessoas fragilizadas, não é? Então, aqui ele começa a fazer chantagens, né? Assim, você não vale nada, você é burro, você depende de mim para tudo, você não tem onde cair morto, eu é que faço tudo por você, além de colocar essa pessoa aqui num sentimento de culpa, né? E se achando o pior dos seres humanos, né? Então, duas coisas aqui podem acontecer com esta pessoa aqui. Ou ele vai se tornar uma pessoa extremamente fragilizada, alvo de um outro narcisista, quando ele vier a se relacionar. Então, por exemplo, se for um homem, ele vai arrumar uma mulher narcisista, né? E aí essa mulher também vai manipular e vai ser muito difícil dele perceber isso, porque para ele esse ambiente aqui é familiar. Então, por mais que seja ruim e ele sofra com isso, ele não conhece nenhum outro ambiente que não seja esse. Então, ele vai acabar atraindo uma mulher narcisista, né? Uma mulher aquela que vai ter o controle ali da família, né? Ou então, ele mesmo vai se tornar o narcisista, né? Então, assim, geralmente, pessoas narcisistas vieram de famílias disfuncionais, no qual o pai ou a mãe, né, tiveram esse tipo de conduta com esse aqui, né? Então, assim, fizeram contato zero, usaram de violência, né? Então, esse aqui, chegou uma hora que ele falou assim, não vou mais viver isso. Quem vai fazer isso sou eu. Quem vai ter o controle, quem vai manipular para conseguir o que eu quero da minha forma, né?
Eu sou o rei. As pessoas, elas têm que me servir, né? As pessoas, elas têm que me admirar, porque eu sou o máximo, não é? Então, assim, eu vou diminuir as pessoas, eu vou humilhar de uma forma velada as pessoas, ou não, né? Tem uns que não é de forma velada, não. Tem outros que é de uma forma velada, e vou te dizer, esses são os narcisistas ocultos e são os piores, porque é muito difícil de detectar. Porque à primeira vista, eles são maravilhosos, né? Eles são maravilhosos, eles são sedutores, eles são bonzinhos, né? Então ele tem ali a vítima dele, o alvo dele, né? Que não são todos, é uma pessoa lá que ele escolhe, né? E aí ele deixa essa pessoa se sentindo culpada, né? Ele coloca em cima daquela pessoa ali tudo de ruim que ocorre na família, é culpa daquela pessoa ali, né? Aquela pessoa ali é a pior de todas, faz tudo errado, não deveria ter feito de determinada forma, deveria ter feito de outra, né? Aquela pessoa, ela não tem direito a nada, ela só tem direito a viver para ele, narcisista, e para a família, né? Aos pouquinhos ele vai isolando essa pessoa dos amigos, da própria família, né? E aquela pessoa ali, ela passa a viver somente para o narcisista, né? Então podem ocorrer esses dois extremos, né? Filhos de narcisistas virarem também narcisistas, ou filhos de narcisistas serem vítimas de outros narcisistas. Na minha experiência, o que mais ocorre, né? E isso aí é uma opinião minha, não é baseado em nenhum dado científico, nem nenhum dado de estatística, tá? Mas é uma opinião minha, na minha visão. Geralmente, filhos de narcisistas tornam-se vítimas de narcisistas, né? Ocorre mais esta situação, mas pode ocorrer o contrário também. Já vi narcisistas ou pessoas com tendências narcisistas serem filhos de narcisistas, né? Os narcisistas ou pessoas com tendências a comportamentos narcisistas são pessoas que, quando crianças, sofreram muita humilhação, né? Mas isso não é para a gente sentir peninha deles, não. Porque, aliás, não temos que sentir pena de ninguém, né? E não é justificável o comportamento deles também, né? Porque eles escolheram seguir o mesmo padrão familiar, né? Nesse caso aqui, se esse aqui foi filho de um narcisista, ele está seguindo o mesmo padrão do pai dele, né? Por fidelidade familiar, né? Se esse aqui também se tornar narcisista, ele também vai seguir o mesmo padrão, por fidelidade familiar. Ou se ele for para o outro extremo, ele seguir o papel de vítima, ele também está seguindo o padrão de quem? Da mãe que foi vítima, por fidelidade familiar, né? Então, o que na constelação a gente faz? O trabalho que a gente faz com pessoas, né, que vivem essa dinâmica disfuncional, né, dentro da família. A gente faz, primeiro ela vai olhar aqui no campo essa dinâmica na qual ela está inserida, que é uma realidade e que ela não consegue ou não quer enxergar, porque é muito difícil, né? Porque é difícil enxergar, porque na realidade essa pessoa aqui, ela nasceu nesse ambiente aqui.
Então, assim, como assim o ambiente que eu nasci é um ambiente tóxico, né? É você negar toda a tua linhagem, né? Assim, é você reconhecer que a sua linhagem, ela ela é doentia, né? Ela o seu clã familiar, ele é doentio, né? Então, primeiro é fazer essa pessoa enxergar isso. E como que vai fazer? Falando? Não. É colocando ela dentro do campo sistêmico dela. Ela não vai somente ouvir, ela vai sentir, né? Ela vai sentir. Então, ela que vai sentir toda essa dinâmica disfuncional que ela está vivendo. E ela vai fazer as falas de cura. Então, ele vai falar para o pai dele: sim, foi assim que aconteceu, eu reconheço o que aconteceu, né? Eu senti muita raiva de você. Vai falar tudo o que ele sentiu, né? E que ele não precisa mais obedecer, porque ele não é mais uma criança, ele já é uma pessoa adulta e ele se permite seguir para a vida fazendo diferente do que seus pais fizeram, né? E aí é a pessoa assumir a responsabilidade como adulto de fazer diferente e se desprender da família de origem, porque essas pessoas aqui, se deixar, elas passam a vida inteira ligadas à família de origem, servindo à vontade da família de origem. E esquecem a família atual. Com relação ao cônjuge, ele vai mudar a postura com relação ao cônjuge também, quando ele olha isso aqui, quando ele faz as frases de cura e quando ele se desprende da família de origem dele. Então, assim, ele vai assumir aqui a responsabilidade também como adulto de fazer diferente. Se ele muda a postura dele, com certeza esse relacionamento aqui também vai mudar. Então, duas coisas vão acontecer. Ou esse aqui, ele vai ter que conviver com esse aqui modificado, livre, né? O que se for um narcisista, para um narcisista vai ser muito difícil, né? Então, a tendência é uma separação, né? Mas se não for um narcisista, essa relação ela pode continuar de uma forma mais fluida, né? Então, são essas as dinâmicas, né, que em princípio ocorrem dentro de um relacionamento tóxico ou disfuncional, né? Que não necessariamente um relacionamento tóxico ele ocorre somente com narcisistas. Eu dei o exemplo aqui do narcisista porque fica mais fácil o entendimento, mas podem ocorrer relacionamentos tóxicos com pessoas também que não são narcisistas, né? E sobre isso eu vou falar no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.